Bom dia, meu povo da origem. Começo meu diário, o devocional, do dia 29 de março de 2023. Hoje é quarta-feira e Deus com certeza vai falar poderosamente conosco, porque nós dormimos, nós nos sentimos fadigados, cansados, alegres, tristes, mas Deus, Ele não para de trabalhar. E quando nós nos dedicamos a ouvir a palavra, a receber aquilo que Deus quer nos ensinar, quer nos direcionar, quer nos mostrar, aí que Ele derrama mesmo. Porque Ele ama um coração ensinável, um coração disponível. Então por isso, é demais para minha origem não estar aqui entregando aquilo que Deus fala comigo no secreto. A palavra de Deus, ela sempre se renova. E mesmo que você leia uma palavra e depois no outro dia você leia ela novamente, sempre Deus vai falar com você de forma diferente. E esse é como eu vou dizer a palavra, esse é o mistério, isso é o que nos move a querer sempre estar lendo, a querer sempre estar mergulhando e recebendo aquilo que Deus quer falar. Por isso eu peço, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o link desse devocional, porque com certeza Deus quer falar com muitas outras pessoas. Ele sempre quer nos mostrar o caminho da verdade, o caminho que nos conduz a ter uma fé inabalável, o caminho que nos dá a paz. Porque a palavra de Deus, ela nos dá a paz que excede todo entendimento. Por isso, vamos à mensagem do dia? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: "Por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel." Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado." Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: "Eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Fafar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado?" E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disseram: "Meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado." Essa palavra está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 13. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito Santo de Deus, bondoso, amigo e consolador, em nome de Jesus, nós pedimos sabedoria nesse momento. Nós te agradecemos por esse momento de comunhão da Tua palavra, da palavra de Deus. Mas nós necessitamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que a nossa audição venha ouvir somente a voz do Espírito Santo, que em nome de Jesus não haja distração, que não haja nenhuma falta de interesse, mas haja um interesse genuíno, uma busca, uma fome, uma sede pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito, em nome de Jesus.
Essa é a oração que nós te fazemos e já agradecemos, porque nós cremos que a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, estará conosco. Em nome de Jesus. Amém. Como acabamos de ler no versículo, Naamã, ele recebeu uma direção. Mas quando Naamã recebeu essa direção, ele achou que o responsável pela sua cura era o rei de Israel. Mas não era. Naamã foi contar a direção para um rei que não conhecia Deus e nem cria em outro senhor a não ser ele mesmo, ou a deuses. Então, Naamã, ele foi direto para o lugar que ele achou que deveria estar. Mas não era esse o propósito de Deus. Porém, até aquilo que era para dar errado, acabou dando certo. Nós precisamos ficar vigilantes. Quando Deus nos der uma direção através de um homem ou de uma mulher de Deus, como foi o caso de Naamã, nós precisamos recorrer e perguntar a essa pessoa: qual o caminho que devemos seguir? Quem é a pessoa que devemos procurar? O que nós devemos fazer? Naamã, ele recebeu a direção através de uma menina que foi cativa na época que os sírios foram invadidos, e essa menina era uma israelita e ela foi escolhida por Deus. Então era ela que poderia dizer qual era o homem, qual era o profeta, já que ela falou que Naamã, que o senhor dela, no caso que ela servia, né? Porque o coração dela era de Deus, o senhor dela com S maiúsculo, porque na Bíblia, quando nós vemos Senhor com S minúsculo, Deus está falando de homens. E quando tem Senhor com S maiúsculo, ele está falando dele mesmo, do próprio Senhor. Ela se mostrou humilde, porque ela deu a direção, ela disse o nome de quem deveria procurar e mostrou qual seria a resposta que Naamã teria, que era a cura que ele mais desejava. Ela foi a escolhida de Deus. E por que ela foi escolhida de Deus? Porque Deus, ele não olha título, Deus não olha patente. Deus, ele escolhe pelo coração. Então, uma menina, nem foi uma mulher. Na palavra está dizendo que foi uma menina que deu a direção para a mulher de Naamã. Ela deu a direção para a mulher de Naamã porque a mulher de Naamã era a mais interessada da cura do seu marido. A mulher de Naamã, ela via o que o marido passava no secreto, debaixo das armaduras daquele guerreiro, né? Porque Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ela via um homem que se sentia fragilizado, triste, por causa dessa doença, dessa lepra que era incurável. E naquela época as pessoas abominavam, não queriam chegar perto de quem a tinha. Então imagina um homem, um comandante do exército, importante e respeitado. E por que ele era importante e respeitado? Porque Deus, ele viu graça em Naamã, viu o coração de Naamã e lhe deu, através dele, o direito de ganhar uma batalha. E por isso o rei da Síria, naquela época, olhava para Naamã de uma forma diferente. E por isso ele era importante e respeitado. Deus, ele olhou para Naamã, mesmo Naamã não sendo um israelita, mesmo não sendo do povo de Israel. Porque Deus, ele é tão bondoso, tão maravilhoso, que é assim que ele faz conosco. Nós, nessa geração, nós recebemos a graça de poder conhecer esse Deus, de amar esse Deus. Porque Jesus, ele veio para poder nos conceder a graça de sermos filhos e filhas de Deus. Mesmo não sendo a nossa origem ser um israelita,
A nossa origem vem do próprio Deus. Ele nos criou. Nós não temos uma ligação com Deus por causa de um território, por causa de um país. Nós temos uma ligação com Deus por causa da nossa existência. Ele nos criou, Ele nos colocou cada um no seu lugar, vários países, várias nações, várias culturas diferentes. Porém, todos nós fomos criados com o mesmo propósito: amar a Ele em primeiro lugar. E Deus, Ele concedeu a graça da gente poder ter essa intimidade com Ele. E como temos essa intimidade com Ele? Buscando a Ele, indo até Ele. E Naamã, ele sofria dessa doença. E foi através dessa doença que Deus conseguiu alcançar Naamã. Porque Naamã, ele não ia se mover se ele estivesse bem, se ele estivesse tranquilo, se ele não tivesse algo para ir até um lugar que, a princípio, por que ele iria sair da terra dele, da casa dele, da família dele e ir para uma outra terra, mergulhar, como diz na palavra, num rio 7 vezes, porque foi essa direção que o profeta deu para poder receber a sua cura. Não tem sentido, não faz sentido nenhum, mas é assim que Deus faz. As coisas que Deus faz para nos alcançar não faz sentido para nós, mas Ele sabe como pode fazer com que a gente se quebrante, que a gente realmente conheça Ele verdadeiramente. Naamã poderia ter ido por conta própria, poderia querer conhecer esse Deus invisível, mas real. Mas o ser humano é assim. Infelizmente, Deus quer que a gente chegue até Ele no amor e não na dor. Deus pede obediência, Ele não pede sacrifício. Mas o ser humano, ele precisa, infelizmente, passar pela dor para poder conhecer e querer estar com Deus. E isso é muito triste de dizer, mas é uma realidade. Mas mesmo assim, mesmo na dor, depois que recebe a cura, depois que conseguimos ter o livramento daquilo que nós precisamos, nós paramos e pensamos: nossa, valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo isso para poder sentir isso que estou sentindo agora. E o que é? Não foi a pele curada de Naamã, foi a alma curada, a alma liberta daquilo que o perturbava, daquilo que o atormentava, daquilo que a mente dele não sossegava. A pele foi só um detalhe, a cura da pele, da carne foi um detalhe, mas e o seu coração, quando teve a paz, quando teve a alegria que excede todo entendimento? Naamã, ele foi tocado por Deus ao obedecer e mergulhar 7 vezes no rio que o profeta o indicou. Ele não quis entender ou saber como. Na hora ele questionou, porque isso é normal do ser humano. O porquê que eu tenho que entrar num rio de outro lugar, de outro estado, de um outro rei, de um Deus que eu não vejo, que eu não tenho contato, para poder receber a minha cura. Nós queremos falar para Deus, mostrar para Deus, dizer para Deus como tem que ser feito. Você não é Deus? Aqui, agora, nesse momento, você pode me curar, você pode me libertar, você pode me dar o que eu preciso. Você não é soberano? É assim que nós fazemos, né? Mas não é assim que funciona. Deus, ele faz do jeito dele, da forma dele, e tem um propósito. Ele não faz por arrogância, ele faz por amor. Nessa trajetória que Naamã foi em outro lugar, recebeu uma direção que aos olhos dele não fazia sentido nenhum, ele desceu da patente, ele desceu do seu eu, ele desceu dos seus questionamentos, e ele pôde perceber e viver
aquilo que ele nunca viveu, o toque do Espírito Santo. Então que no dia de hoje a gente possa falar com Deus, pedir para Deus e principalmente olhar para Deus dessa forma, de uma forma mansa, de uma forma humilde, de uma forma que realmente entrega nas mãos de Deus e diz: o que eu tenho que fazer? Qual o caminho eu tenho que seguir? Quem é a pessoa que o Senhor colocará? Qual é o homem e a mulher de Deus que vai me direcionar? Nessa história foi uma menina e a mulher de Naamã que contou a ele, porque ela teve sabedoria e amor pelo marido para poder dar a direção. Mas e na nossa vida? Quem Deus vai usar? Com certeza são pessoas que são homens e mulheres de Deus para nos mostrar o caminho. Então que nós estejamos com o nosso coração disponível, ensinável e aberto verdadeiramente para receber o destino, a direção e não questionar, simplesmente obedecer e crer que o Deus do impossível, o Deus do milagre, Ele sabe como e de que forma cura a nossa doença, a doença da alma ou a doença da carne. Senhor Jesus, hoje a palavra nos mostrou que o Senhor não olha para patente, para título, mas o Senhor vê o coração. Então nós pedimos, Jesus, no seu nome, sonda o nosso coração. Se no nosso coração houver qualquer orgulho, qualquer altar que não seja para o Senhor, nós te pedimos em primeiro lugar, santifica-nos, limpa-nos, liberta-nos de tudo isso, Jesus, pois só Tu podes. E nós te pedimos também, Jesus, assim como o Senhor usou uma menina para mostrar o caminho, a direção e o que Naamã deveria fazer, nós pedimos, Jesus, nos diga o que devemos fazer, para onde devemos ir, para receber a nossa cura, a cura da alma. Naamã, ele recebeu não somente a cura de sua pele, a cura dessa doença, mas principalmente a cura da alma, de uma alma ferida, de uma alma entristecida por algo que, aos olhos dele e da família dele, era visível. Uma pele enferma que o causava tristeza, mas principalmente tristeza da alma. E assim somos nós, Jesus. Todos nós precisamos de uma cura que somente o Senhor pode fazer, a cura da alma. Por isso, Jesus, nós te pedimos, no seu nome, que é sobre todo nome, o nome que tem poder, nos conceda a graça de descer, de mergulhar, de nos humilhar, se for necessário, e receber a nossa cura da alma. Que haja um arrependimento genuíno, verdadeiro, de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer coisa que nós fizemos que esteja oculto, que venha à tona, Jesus. Não permita que a nossa alma não seja salva por causa de um erro que nós cometemos. Nos faça, Jesus, através do Teu Espírito, porque o Senhor não invade, o Senhor só faz se for convidado. Então nós te convidamos o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, para abrir os nossos olhos, para nos mover, para nos conduzir a confessar, a declarar aquilo que dentro do mundo espiritual nos torna cativos, porque o Senhor diz na sua palavra
que aqueles que confessam, aqueles que falam não somente para Deus, mas para o homem, sem se importar com vergonha, eles recebem o perdão, porque o Pai os perdoa. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Jesus, nos conduza em retidão ao caminho da vontade soberana de Deus. Que o nosso coração esteja no Senhor em primeiro lugar, não nas pessoas, não na vergonha, para que a gente possa receber a cura que nos garante a libertação e a salvação da nossa alma. Nós pedimos, Jesus, por nós e também pelos nossos, que a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus, venha receber a cura da alma. É no seu nome, Jesus, que nós pedimos e agradecemos, crendo que o Senhor nos escuta, porque o Senhor não dorme, o Senhor não para de trabalhar e o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, por nunca desistir de nós e por receber a nossa oração. Amém.